Olá, povo abençoado da quarta região eclesiástica e também amigos e amigas que, mesmo não sendo aqui da Igreja Metodista da quarta região, têm nos dado o privilégio de participar aqui da quarta com o Bispo. A quarta com o Bispo, como vocês sabem, é uma programação aqui da nossa região que todas as quartas-feiras, fazendo alusão à nossa região eclesiástica, né? Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos esse encontro, nós temos esse momento de ministração da palavra, de oração e de também compartilhar algumas ênfases e princípios que Deus vai colocando no nosso coração para compartilhar com vocês. Que bom que vocês estão aqui. Já peço a você, curta esse vídeo, compartilhe, comente aí na área reservada mensagens, seu nome, qual é a sua igreja, de onde você está assistindo, mas acima de tudo, compartilhe isso com outras pessoas do seu convívio, porque afinal de contas, nós estamos aqui com o objetivo de fazer o nome de Deus conhecido. Então não é para que o bispo Bruno Alberto, para que a igreja metodista tenha algum bônus com isso, tem algum benefício com isso, mas é para que o nome do Senhor seja compartilhado com muitas outras pessoas. Então compartilhe isso com o maior número possível de pessoas do seu contato, para que elas possam ouvir o que Deus tem para falar com elas. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como que essa palavra vai chegar a pessoas que precisam ouvir se você não fizer o mínimo, que é curtir esse vídeo, comentar e compartilhar? Por que curtir e comentar? Porque quanto mais curtidas, quanto mais comentários, quanto mais engajamento o vídeo tiver, o YouTube, a plataforma, entende que ele é relevante e espalha esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Então nos ajude curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Os princípios da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês nessa noite estão contidos em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Versículo 1 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para estar com ele, ou para ter com ele. Versículo 2 diz: Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem amargurado, endividado, de espírito amargurado, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Eram com Davi uns 400 homens. Olha que coisa interessante nós temos aqui nesse texto. A Bíblia fala que Davi estava no seu momento mais crítico, mais difícil, momento mais crítico da vida de Davi. Por quê? Porque o rei de Israel, o rei Saul, estava perseguindo Davi para matá-lo. O objetivo de Saul era matar Davi a qualquer custo. Quem encontrasse Davi deveria apresentá-lo ao rei Saul, porque Saul estava tomado de inveja, tomado de ira, de ódio mesmo de Davi, e queria a qualquer custo acabar com a vida de Davi. Davi, não querendo, como a gente fala na expressão popular, bater de frente com o rei, ele se esconde num complexo de cavernas chamado Adulão. E ali fica durante um tempo esperando ver se a ira, se o ódio do rei diminuía por ele, para que ele pudesse então sair daquela caverna. Acontece que nesse intervalo se juntaram a Davi 400 homens endividados, apertados, tristes, abatidos, como nós lemos ali no texto. Homens que estavam vivendo momentos terríveis na sua vida. E a grande ironia, entre aspas, desse texto, é que esse exército de Davi, eu já falei isso em outras oportunidades, quando eu falei de outros princípios, mas a grande ironia é que esse número tão significativo de 400 homens, que estavam num momento muito ruim da vida, esse grupo acabou se tornando o exército de Davi. Eu também escrevi sobre isso no Cajado Pastoral, que é o nosso texto
mensal, né, um texto que eu escrevo para a Quarta Região. Se você não acessou ainda o conteúdo do Cajado Pastoral, acesse então através do nosso site. Lá você vai ter o Cajado Pastoral desse mês de agosto e dos meses anteriores. Esse mês eu falei um pouco sobre como Deus transformou esse grupo, que foi um grupo que não tinha nenhuma possibilidade de dar em coisas boas, como que Deus transformou esse grupo no exército poderoso de Davi. Só que lá eu estou dando uma abordagem da questão da unidade como ativadora de bênçãos na nossa vida. Leia, por favor. Hoje eu não quero falar especificamente do princípio da unidade que ativou bênçãos na vida de Davi. Mas hoje eu quero tratar com vocês como que Davi conseguiu transformar 400 homens desgostosos, abatidos, tristes, em um exército valoroso, em um exército poderoso, em um exército de guerreiros que fez de Davi o maior rei de todos os tempos do povo de Israel. Como é que Deus usou Davi para transformar 400 homens que não tinham capacidade alguma, que não tinham condição emocional alguma de se transformar num grande exército, em efetivamente um grande exército? Isso já significa que para nós, para mim e para você, não é impossível, independentemente do nosso estado de emoções, independentemente da nossa condição de vida, independentemente dos contextos ao nosso redor, é possível que eu e vocês possamos também sair desse estágio onde, num primeiro momento, ninguém vê condição alguma de sair coisa boa, inclusive nós mesmos, para sairmos desse estágio e alcançarmos um nível de uma posição onde Deus pode fazer coisas significativas na nossa vida e na nossa história. O que Deus pode fazer na nossa vida, nós podemos ter como espelhamento disso que Deus fez na vida de Davi, desses 400 homens. Primeiro, a gente pode entender, eu poderia falar de várias coisas, mas eu quero falar de duas. Primeiro, a gente pode entender que Davi governou aqueles homens, guiou aqueles homens, ou modelou a alma daqueles homens para que eles se tornassem em um grande exército, para que aquele grupo se tornasse um grande exército, a partir de um princípio que nós não podemos abrir mão dele, que é o princípio da intimidade com Deus. O texto que nós estamos aí usando como base para a nossa reflexão de hoje é o texto de 1 Samuel, capítulo 22. Nesse capítulo 22 de 1 Samuel, eu não li, né, mas você pode ler depois, no versículo 5 e também no capítulo 23, os versículos de 9 a 12, a Bíblia fala que Davi estabeleceu um princípio de intimidade com Deus para todas as ações da sua vida. Ele sempre consultava a Deus diante dos desafios que ele tinha. Tudo que ele precisava fazer, Davi consultava a Deus. E isso ele foi formando na alma daqueles homens um modelo de intimidade com Deus. Porque a Bíblia fala que Davi se fez chefe, se fez líder, se fez referência daqueles homens. Logo, tudo que Davi era e fazia se tornou uma referência para eles. E Davi, então, começou a moldar a alma daqueles homens tristes, abatidos, desgostosos da vida, em uma alma de guerreiros. Davi moldou isso a partir da referência da intimidade com Deus. Davi não abria mão de consultar a Deus para tudo que ele precisava fazer. E aqueles homens que tinham em Davi o seu líder, a sua referência, começaram a observar aquilo. Então entenda uma coisa, se você quer sair de uma posição onde nada, absolutamente nada ao seu redor e dentro de você, ou seja, os contextos e a sua própria alma, não sugerem que Deus possa fazer algo grande, algo significativo, algo que Ele mesmo um dia já gerou no seu coração como realidade. Se nada sugere isso, então nós precisamos olhar para a referência de Davi. Já que ele se tornou o chefe daqueles homens, e ele se tornou o chefe daqueles homens a partir do princípio, a partir do conceito de
uma vida íntima com Deus, que não abria mão de consultar a Deus, se ele deveria inclusive ir a uma cidade ou não, isso significa que esse princípio deve nortear o meu coração e o seu coração. Então, em nome de Jesus, aceite que nós precisamos ter intimidade com Deus. Se Davi moldou a alma daqueles homens tristes, abatidos e desgostosos em um perfil de vitória, um perfil de guerreiros, em um perfil de coisas grandes e exponenciais, Deus pode fazer a mesma coisa na minha vida e na sua vida, se igualmente nós desenvolvermos na caminhada o princípio da intimidade com Deus. Seja íntimo de Deus. Davi não abria mão de consultar a Deus em todas as coisas. Ele perguntava: Senhor, eu devo ir àquela cidade ou não? Uma coisa simples, ou aparentemente simples, ele não abriu mão de consultar a Deus. Hoje, nós vemos pessoas em situações críticas, mas não abrem mão da sua altivez, da sua soberba, da sua autossuficiência, e não coloca a sua vida diante do altar para consultar a Deus coisas mais significativas, quanto mais uma coisa que aparentemente é até simplória, que é perguntar a Deus se deve ir a uma cidade ou não. Acontece que na vida de Davi não era uma coisa simplória. Por quê? Porque ir para uma cidade poderia colocar a sua própria vida em risco. Ir para um lugar diferente poderia colocar a sua própria vida em risco. E ele não abriu mão de consultar a Deus. Então, entenda de uma vez por todas, você precisa se tornar mais íntimo de Deus. Como é que está a sua vida de intimidade com Deus agora, nesse momento? Há quanto tempo você não ouve mais Deus falar no seu ouvido, nos seus ouvidos, coisas que ele tem como projeto, como revelação dele para a sua vida? A Bíblia diz que Deus nada faz sem antes comunicar essas coisas aos seus profetas, às suas profetisas, a homens e mulheres que andam com ele. Então Deus tem intimidade do coração dele para compartilhar com você. Basta que você esteja disposto a ouvir. Basta que você esteja disposto a se dar a esse conhecimento e a abrir e rasgar o seu coração diante do altar de Deus. Aí alguém se pergunta: como que 400 homens endividados, tristes, abatidos, vivendo situações terríveis, como que essa turma sai de uma posição desfavorável para se tornar em um grupo vencedor? Primeiro, intimidade com Deus. Segundo, Davi também ensina aqueles homens a respeitarem os critérios de Deus, princípios de Deus. Eu te falei, na verdade eu só repassei a você uma informação que a Bíblia nos dá, que Davi se fez chefe daqueles homens, ou seja, ele se tornou referência deles. Que Davi acabou influenciando aqueles homens, já que ele se tornou chefe e líder deles, é que Davi os ensinou a respeitar princípios e critérios de Deus. Houve um momento em que alguns desses homens, que Davi se fez líder deles, alguns desses homens encontraram o rei Saul dormindo, sem nenhuma proteção, em uma caverna qualquer. E correram para Davi, até com uma boa vontade, com uma boa intenção. Eles sabiam que Davi estava fugindo de Saul. Eles foram até Davi e disseram o seguinte: olha, nós acabamos de encontrar o rei Saul, o camarada que está doido para te matar. E nós o encontramos totalmente vulnerável, ele está dormindo, sem guarda em volta dele, a sua espada não está próxima a ele, e ele está dormindo. E olha o que eles falaram: Deus colocou hoje ele nas tuas mãos. E é como muitas vezes a nossa alma diz, né? Não, isso aqui é de Deus para mim, ou isso aqui não é de Deus para mim. Por quê? Porque é mera conveniência nossa. E nós temos o costume de associar como conveniência nossa, como vontade de Deus, aquilo que é mera conveniência nossa. Isso já é antigo. Veja que os amigos de Davi falaram isso para ele: amigo, Davi, essa é a tua oportunidade de matar o teu algoz, o teu perseguidor. O cara está dormindo sem ninguém guardando, velando por ele em volta, ao seu redor. Vai lá, mata esse cara e resolve o seu problema. Aí Davi disse para aqueles homens o seguinte, para aquela turma o seguinte:
eu não posso matar esse homem, porque certamente eu vou sair da posição de inocente para a posição de culpado. Hoje eu sou inocente. Hoje eu não tenho nenhuma culpabilidade diante desse homem. Mas é certo que Deus vai pesar sua mão sobre a minha vida se eu tocar em alguém que foi ungido para estar na posição que ele está. Se ele está na posição que ele está, é porque Deus o escolheu para isso. Se Deus já definiu que ele não vai permanecer nessa posição, então deixe que Deus vai fazer da sua forma. Eu não vou colocar minha mão nesse negócio, porque é um princípio. Olha só que coisa expressiva, olha que coisa fenomenal. Davi tinha todas as condições humanas de resolver o seu problema. Mas além de obedecer um princípio de Deus, ele ensina para aqueles 400 homens, que num primeiro momento eram abatidos, tristes e desgostosos, Davi ensina para aqueles homens o seguinte: vocês querem prosperar, vocês querem avançar, respeitem princípios de Deus. E não cabe aqui falar exclusivamente do princípio que é o princípio modelo que eu estou dando aqui como exemplo, que é o princípio de não tocar em alguém que foi ungido por Deus, de não promover meios humanos para derrubar alguém que, mesmo estando numa posição incoerente, mas foi colocada por Deus, ou seja, Deus tem os meios dele de agir. Eu não quero aqui me deter nesse princípio exclusivamente, mas o que eu quero destacar é que Davi ensinou para aqueles homens o seguinte: não se prospera no reino de Deus quebrando princípios de Deus. No reino de Deus, você prospera obedecendo a Deus. E Davi, que se fez chefe deles, ou seja, que se tornou líder e referência daqueles homens, deixou para eles dois princípios. Primeiro, intimidade com Deus. Nas mínimas coisas, procure saber o que Deus pensa. Procure andar com Deus. Segundo princípio, segunda coisa, não quebre critérios de Deus. Não quebre aquilo que Deus estabeleceu como normativa. Se Deus apresentou a você um princípio, se é isso que Ele está te ensinando através da sua palavra, através de homens e mulheres que Ele tem levantado para falar com você, não desobedeça isso. Tem gente que acha que vai alcançar o favor de Deus quebrando princípios, e isso é loucura, isso é maluquice do nosso coração, isso é maluquice da nossa alma, isso é um devaneio, isso é tolice. Não se prospera em Deus quebrando princípios. Deus não dá jeitinhos, Deus não rebola para cá, para lá, para ajustar alguma coisa à nossa conveniência. Deus não age como o ser humano age. E o ser humano que quer prosperar, que quer sair da posição de abatimento, de tristeza, numa situação desfavorável, como foi o caso desses 400 homens, para migrar para uma posição favorável em Deus, é aquele homem, é aquela mulher, são aquelas pessoas, é aquela igreja que não abre mão de critérios e princípios de Deus, que respeita isso. Então eu quero terminar essa nossa reflexão destacando para você esses pontos que eu acabei de mencionar. Davi se fez chefe de 400 homens endividados, tristes e abatidos. Ele pegou esses 400 homens e transformou-os em guerreiros poderosos, vitoriosos. Como que isso aconteceu? Já que ele se tornou o chefe dos caras, ele se tornou referência. E a referência que Davi usou para influenciar aqueles homens, dentre várias coisas, eu destaquei dois. Primeiro, intimidade com Deus. Eles aprenderam a ver Davi consultando a Deus para as mínimas coisas. Segundo, eles aprenderam a ver Davi respeitando critérios e princípios de Deus. Essas são dicas infalíveis para quem quer prosperar na vida. E eu desejo que você, meu irmão e minha irmã, que está aqui assistindo Quarta com Bispo, viva e se desenvolva a partir desses dois princípios: intimidade com Deus e obediência a critérios e princípios de Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero, nesse momento, após discorrer aqui sobre esses princípios, eu quero profetizar que esses homens e mulheres que estão acessando esse vídeo, que estão participando dessa transmissão, são chamados e chamadas para vencer
no Senhor. São chamados e chamados para serem vitoriosos e vitoriosas em Ti. Foram, Deus, capacitados e capacitadas para estarem aqui agora, diante dessa transmissão, diante desse vídeo, diante dessas palavras que não são minhas, são Tuas, para que possam assumir princípios que os levarão a vitórias tremendas, como foi o caso daqueles 400 homens endividados, tristes, abatidos, que estavam desgostosos, e o Senhor os levantou como um exército poderoso. É possível, Deus, que essa realidade desse homem e dessa mulher agora que me assiste seja transformada no Senhor. E eu profetizo que ela será, uma vez cumpridos esses dois princípios que aqui nós compartilhamos. Glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estou falando agora, eu estou ministrando nesse momento para homens e mulheres cheios e cheios de Deus. Eu estou ministrando nessa hora para pessoas que não abrem mão de serem vencedoras em Cristo. Na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui de volta em mais uma Quarta com Bispo, sempre às 20 horas, sempre nessa transmissão, nesse tempo curto, são 15 a 20 minutos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre em média 20 minutos, onde a gente reserva para ouvir Deus falando conosco. Curta esse vídeo, eu não consigo entender como você não tem tempo para colocar o dedão aí e curtir. Curta esse vídeo, comente dando aí o seu nome, de onde você está falando, ou deixando uma saudação, uma palavra de bênçãos, e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.